Cheguei em mais um aniversário. E dessa vez eu quero abrir um portal aí contigo. Quando eu nasci, o Sol estava em Libra. Por isso que o meu signo solar é Libra. O Sol no mapa, ele fala muito sobre o nosso centro, sobre a nossa identidade. O nosso brilho, na verdade, é a direção, o nosso farol interno. Mas o Sol, ele não está sozinho nesse palco. O céu, na verdade, ele é uma orquestra. Cada planeta é um artista e tocam aí vários instrumentos, né? Cada signo onde esse astro, esse planeta está, na verdade, do mapa, é um palco onde ele se apresenta mais. Por exemplo, Vênus, ele mostra como a gente se relaciona, como a gente ama, como a gente valoriza também as relações. O nosso jeito, muitas vezes, de se encantar pela vida. É também a forma como a gente lida com o dinheiro. Então, se Vênus, por exemplo, está lá no signo de Touro, no teu mapa, quando tu nasceu, a tua forma de amar, ela gosta de coisas concretas, ela gosta do toque. Na verdade, gosta do tempo de maturação das coisas. Já se a gente fala com uma Vênus em Escorpião, por exemplo, ela ama de forma intensa, profunda, é algo quase visceral. Então não é sobre relacionamentos superficiais. A Vênus em Escorpião, ela precisa mergulhar no outro. E ela também precisa sentir que o outro também entrega confiança, verdade. Na verdade, a Vênus em Escorpião é um amor que transforma, que cura, mas que também tem um outro lado, que pode trazer o próprio ciúme ou a possessividade. Porque Escorpião não vive pela metade. Então todos nós temos a Vênus em algum signo, e aquilo nos revela essas características dele. Então, por exemplo, se o planeta Vênus cai numa casa astrológica, tipo a casa 2, são 12 casas ao todo, essa é uma área que representa, fala sobre valores, finanças, é o palco onde ela vai se apresentar, tá? Para essa pessoa. É mais ou menos assim, ela ama com cuidado, ela nutre, ela constrói, na verdade, segurança. Então, dessa forma que ela se expressa. Então, Vênus, nesse caso, se apresenta nesse palco da vida dessa forma. Tanto que cada um ama de um jeito, cada um tem uma forma diferente de amar. E quando tu entende a forma de se expressar o amor e também como o teu companheiro, como a tua companheira se expressa, essa relação fica muito mais leve, ela fica muito mais harmônica, porque daí tu não tá mais criando expectativas de que o outro satisfaça, na verdade, aquilo que tu necessita e acaba acolhendo com muito mais amor aquilo que ele tem para te oferecer. Esse é só um exemplo. O planeta Mercúrio é a nossa voz, é a nossa comunicação, é a ponte com o mundo. É como a gente pensa, é como a gente fala, é como a gente aprende. Então o Mercúrio, que quando tu nasceu, por exemplo, está lá em Sagitário. É uma forma de se comunicar com entusiasmo, com visão. Se ele estiver lá na casa 9, por exemplo, o palco dessa comunicação é o conhecimento, as viagens, a filosofia, a espiritualidade, né? São temas dessa casa 9. Então a fala vira uma estrada aberta. Mercúrio é o planeta do raciocínio lógico. Então, por exemplo, quando ele está num outro signo de água, um signo de peixes, ele pega características piscianas. Então a pessoa, ela não tem um pensamento em linha reta. Ela pensa em ondas, em imagens, em sensações. É uma mente muito intuitiva, criativa. E ela é capaz de captar coisas no ar que muitas pessoas não percebem. Então, por exemplo, quem tem Mercúrio em peixes pode se expressar de uma forma muito mais poética, artística, inspiradora. Então, às vezes, esse Mercúrio também em peixes parece um tanto distraído, mas na verdade é porque está mergulhando num oceano aí de percepções. Então, pode ser alguém que, sei lá, que entende os outros não porque eles dizem, mas pelo que eles sentem. Então, a astrologia, ela é fantástica, é um saber maravilhoso. Os planetas, os astros, é como se fosse o quê? Qual é a função dele?
amar, pensar, sentir. O signo que ele está é o como, é o tempero, é o estilo, é a cor que dá para isso. E a casa astrológica onde ele está é o cenário da vida onde aquilo acontece. O mapa astral ele é uma fotografia do céu no momento que a gente respira pela primeira vez. Ele não muda, mas a vida dança, a gente evolui. A lua, por exemplo, tão importante quanto o sol. A lua mostra como a gente sente, como a gente se sente pertencente, fala das nossas emoções. Em cada signo, ela muda aquela maré emocional dela. Então hoje, eu também te convido a olhar para o céu como quem abre uma playlist da alma. O Sol conduz, a Vênus ensina a amar, Mercúrio é aquele que cria pontes. E as casas mostram onde tudo isso acontece dentro da tua própria história. E lembrando que aqui apenas alguns exemplos desses astros, mas a gente interpreta o mapa com todo o sistema solar, inclusive com outros pontos, asteroides também, muito importantes para o nosso autoconhecimento. Vamos lá então. Bom, muitas pessoas me perguntam, Bento, a astrologia é de Deus? A minha resposta é sim, profundamente. Basta a gente lembrar que quando Jesus nasceu, quem foi até ele foram os reis magos. E eles eram astrólogos. Eles leram as estrelas, seguiram lá a estrela de Belém e encontraram Cristo. Então o céu, ele sempre foi uma linguagem muito sagrada para nos guiar. Durante séculos, reis, imperadores, eles não tomavam decisões sem ter lá os seus astrólogos. E a astrologia era para poucos, e ela era ensinada em grandes universidades também. Só que depois vem a época da Inquisição, onde a astrologia foi perseguida. Porque qualquer conhecimento que desse algum tipo de autonomia ao ser humano era considerado uma ameaça. Então ali, a astrologia deixa de ser uma ciência oficial, mas ela nunca deixou de ser verdadeira. Olha, eu vou dizer para vocês, com quase 4.000 atendimentos, eu posso afirmar, sim, a astrologia é uma ciência. Só que ela é uma ciência simbólica. É como se fosse uma linguagem. É aprender um idioma novo. No início tu entende algumas palavras, mas quanto mais pratica, mais estuda, mais tu percebe o que os astros aí querem dizer. Então, se alguém ainda duvida que os astros influenciam, basta olhar para a Lua. A Lua move as marés, os oceanos. O nosso corpo também é feito de água. Então, se a Lua tem força para mover uma maré inteira, um mar inteiro, imagina o quanto ela ressoa na gente. Mas assim, ó, a astrologia ela não é uma religião. Ela não é contra a fé. Jamais substitui Deus. Ela é um alfabeto do céu. É um mapa que nos ajuda a caminhar com muito mais consciência aqui na Terra. E a astrologia ela sempre teve também presente em grandes momentos da nossa história. Na política, por exemplo. É sabido isso que, por exemplo, tem presidentes dos Estados Unidos lá do passado que eles consultavam astrólogos para tomar grandes decisões estratégicas. Inclusive sobre a data, né, do início dos mandatos, os grandes discursos, aquele presidente, o Ronald Reagan, né, enfim, a sua esposa, por exemplo, Reagan, eles eram conhecidos por buscar orientação astrológica em vários momentos cruciais. Então isso mostra que o céu, na verdade, ele sempre foi considerado um aliado poderoso, inclusive no meio político. Já no mundo dos negócios, por exemplo, a astrologia ela é igualmente valiosa. Saber ler o céu para entender, por exemplo, o timing certo, para lançar um produto, para abrir uma empresa, assinar um contrato importante, contratar alguém, fazer uma inauguração do empreendimento. Cada decisão tem um impacto muito maior quando é tomado isso em sintonia com esses movimentos do universo.
Tem uma frase atribuída pelo J.P. Morgan, que é um grande banqueiro lá norte-americano. Ele fala mais ou menos assim, palavras dele: milionários não usam astrologia, bilionários sim. Eu mesmo já atendi muitos artistas, personalidades de sucesso, e até por uma questão de ética também eu não estou aqui para citar nomes. Mas eu posso dizer que muitas dessas pessoas buscam na astrologia clareza para momentos de mudança, de coragem, para tomar decisões importantes. É porque assim, ó, quanto mais a gente entende o céu, mais consciência a gente tem para agir aqui na Terra também. E isso em qualquer área, seja na tua vida pessoal, seja na política ou seja nos negócios. É simplesmente muito importante. Eu mesmo conheci a astrologia de uma forma muito especial. Foi um presente de aniversário da minha mãe. Ela me deu um mapa astral e eu, que morava no interior do Rio Grande do Sul, fui até Curitiba para fazer essa leitura. E eu não sabia, mas aquele presente ali, de quase 30 anos atrás, ele mudaria minha vida assim para sempre. Eu saí encantado. E desde então eu nunca mais parei de estudar. E sou muito grato a Hilário Berlanda, que hoje, com quase 90 anos, se tornou meu grande mestre durante esses 30 anos. Mas também deixa eu dizer algo importante aqui. Ser um astrólogo não me faz um super-homem. Eu tenho desafios como todo mundo tem. A astrologia não é sobre como saber os números da Mega Sena, né? Nem sobre como escapar dos desafios da vida. Não é sobre isso. É sobre me conhecer cada vez mais. E através desse autoconhecimento, poder viver uma vida que não me limita ao que os outros esperam de mim. Eu acho que isso é o principal. E o que para alguns, né, muitas vezes pode parecer estranho ou até um absurdo, para mim virou um estilo de vida. Virou a forma de como eu me relaciono com o todo. E eu vejo que as coisas elas mudaram. Tu vê assim, antes uma pessoa, sei lá, quase da minha idade, ela estava quase no fim da vida, casada, ou com a casa própria, ou com tudo definido, né, tudo certinho. Isso era um padrão de não muito tempo atrás. Hoje os valores mudaram. E eu não estou falando de valores aqui em relação à família. Isso é uma outra coisa. Eu falo aqui dos valores ligados à felicidade, à liberdade e à prosperidade. E aqui também eu quero, de repente, até fazer uma pergunta para ti. Tu já parou para pensar o que é felicidade e liberdade para ti? Na verdade, para mim, prosperidade é ter tempo para fazer aquilo que eu amo. E a astrologia, ela tem me sido uma bússola. É um verdadeiro Waze da vida, digamos assim, né? Que me ajuda a escolher caminhos que, sei lá, com muito mais consciência. Então eu honro profundamente essa oportunidade de poder fazer parte desse saber ancestral. Porque cada vez que eu olho para o mapa de alguém, eu sinto que eu estou olhando para um pedaço do mistério da vida daquela pessoa. E isso é uma coisa que me enche de muita gratidão. E uma das técnicas aí que mais me fascinam na astrologia chama-se astrocartografia. Tá, mas que bicho é esse, né? A astrocartografia, ela é um mapa que mostra como os planetas do nosso mapa astral se manifestam em diferentes lugares do mundo. É como se tu pegasse o teu mapa astral e colocasse em cima do mapa mundi. É mais ou menos assim, é como se a Terra fosse uma partitura e cada linha planetária fosse uma nota musical. É mais ou menos isso. Então isso fica ressoando em nós. Então tem alguns lugares do mundo que a gente sente mais expansão. Né? Alguns países, algumas cidades, em outros a gente sente mais introspecção. Em alguns a vida profissional ela se acelera. Em outros ali o amor ganha mais força, mais espaço também. E desde que eu descobri a astrocartografia, eu nunca mais viajei da mesma forma. Por exemplo, antes de ir para qualquer lugar, eu estudo o céu do que eu posso encontrar lá, em termos de energia. Né? Essa energia que ressoa em mim.
E depois da experiência, depois dessa viagem, eu comparo com a experiência real. E posso dizer para vocês, isso é incrível como bate. Eu sou suspeito, né? Mas eu sou apaixonado também pelo estilo de viagem que eu faço até hoje na minha vida, que é o mochilão. Eu já viajei muito pelo Brasil, pelos Estados Unidos, fui de ponta a ponta, Europa, América do Sul, e a cada viagem é uma aula sobre mim mesmo. Por exemplo, hoje, estou gravando aqui dia 3 de outubro, ano passado eu estava nessa época no Peru, no Chile, tendo insights, fazendo rituais, aprendendo, sabe, aprendizados assim profundos de evolução. Inclusive passei uma revolução solar, né, no caminho a Machu Picchu do ano passado. E talvez a experiência mais transformadora da minha vida, ela tenha sido o caminho de Santiago de Compostela. Foram 31 dias caminhando pelo norte da Espanha. Eu saí da França, atravessei os Pirineus, que são as montanhas que dividem a França e a Espanha, e segui caminho. E eu também passei o meu aniversário e a minha revolução solar pelas trilhas lá do caminho de Santiago de Compostela. Isso foi em 2017. Ali, cada passo dentro de mim assim, se movia de uma forma, né? Enfim, eu voltei de lá tão diferente. Eu não sou uma outra pessoa, mas eu voltei com valores muito mais claros e muito mais definidos. Eu falo isso nas palestras. Assim que eu cheguei no aeroporto, no próprio aeroporto, eu finalizei um relacionamento de 2 anos. Eu mudei a minha carreira completamente. Eu mudei de cidade. Eu finalizei uma empresa de eventos que tinha 15 anos. Enfim, eu ressignifiquei os meus valores. Eu comecei a buscar respostas não só nos astros, mas também dentro de mim. E eu quero abrir aqui o meu coração com vocês e contar que essa é uma das experiências mais marcantes da minha vida. E também acontece durante o meu aniversário, que foi a Revolução Solar. Eu vivi um momento em que, como produtor de eventos, eu tinha atingido aquilo que muitos podem considerar o auge. Por exemplo, eu passei 15 dias em Beverly Hills, na Califórnia, produzindo e ajudando a coordenar a casa de férias lá do Neymar, onde ele estava passando férias. Na época eu ainda estava no Barcelona, morava a Bruna Marquezine. Né? Sim, eu estava lá. Eu estava sentado na mesma mesa que ele, dos amigos dele, compartilhando refeições, vivendo algo que parecia realmente um sonho. E no mesmo ano eu também tive a oportunidade, eu trabalhei naquela época com o Ronaldinho Gaúcho, em São Paulo, lá também na Califórnia. Eu realizei um evento na casa da Anitta, durante as Olimpíadas, quando ela fez o show da abertura, depois eu organizei para várias personalidades, artistas. Então, para mim, aquilo era o topo da minha carreira. Eu nem me refiro na questão financeira, mas sim na questão de prestígio, de responsabilidade. Né? E eu havia conquistado aquele reconhecimento ali, o que para mim parecia ser, na época, um prêmio máximo da minha trajetória. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu terminei o trabalho com o Neymar, lá nos Estados Unidos, me veio um vazio muito grande. Não pelo trabalho em si lá, porque ele é um cara demais, eu adorei fazer esse trabalho lá, mas porque eu olhava para tudo aquilo e pensava, mas será que a minha vida é só isso? Era como se eu tivesse chegado no cume de uma montanha e descoberto que o que eu estava procurando não estava lá. E foi nesse momento que eu decidi mudar tudo. Daí eu volto para o Brasil, pego uma mochila e me jogo para a Europa. Lá sim, fui fazer o caminho de Santiago de Compostela. 800 quilômetros, 31 dias atravessando o norte da Espanha. Em busca de quê? De um norte para mim mesmo. Em busca, na verdade, de um outro Bento. E no silêncio dessas trilhas lá, entre a dor dos pés, né, a beleza das paisagens, eu pedi para Deus uma coisa, né, que Ele me desse a oportunidade de servir ao mundo. E que de forma ia ser aquilo. Eu, na verdade, me coloquei à disposição do universo. E o universo respondeu. Durante a caminhada, eu comecei a fazer aquilo que eu fazia mais por hobby,
mas eu comecei a fazer mapas astrais para pessoas que eu encontrava pelo caminho. Imagina só uma jornada de fé, suor, autoconhecimento, e ali no meio daquela peregrinação, eu usando a astrologia para iluminar a vida de outros peregrinos de vários lugares do mundo. Eu fazia até por mímica, às vezes, que eu não tinha como me comunicar, não falava a língua. Então foram encontros que mudaram tudo. Eu não voltei apenas diferente, eu voltei outro. E ali eu percebi que a minha vida não era só sobre estar nesse palco dos grandes eventos, ao qual eu me orgulho muito de todos os shows que eu participei, de todos os eventos, mas sim sobre abrir palco dentro das próprias pessoas. Era sobre ajudar cada um a enxergar aquilo que carrega um universo dentro de si mesmo. E naquele momento ali eu entendi. O vazio que eu estava sentindo não era falta de sucesso. Era a sede de ter sentido. E foi essa sede que me trouxe até aqui, hoje. Olhando nos olhos de quem está assistindo isso aqui, onde eu estou partilhando essa história. Porque eu sei que talvez tu também aí tenha vivido isso. Conquistou algo que parecia o auge, mas ainda assim sente que falta alguma coisa. O que faltava não era conquista, era mais conexão, no meu caso. Então, mais verdade, mais alma. Hoje, eu vivo como um nômade digital em formato híbrido. E essa é uma das maiores riquezas da minha vida. Usar a minha liberdade para conhecer novos lugares, servir pessoas e, ao mesmo tempo, me transformar em cada jornada. Porque cada viagem não é só, sabe, não é só para fora. É também uma viagem para dentro também. Aí muitas pessoas me perguntam, né, mas afinal, como é que a astrologia pode me ajudar? E eu sempre digo algo assim, a astrologia é, antes de tudo, é um espelho da alma. Ela não fala algo de fora para ti, ela fala sobre ti. E o mapa astral, que é essa fotografia do céu, exata no momento que tu nasceu, ela mostra os potenciais, talentos, desafios, mas principalmente ela mostra o projeto de vida que tu trouxe contigo para essa encarnação. Então esse mapa astral, ele é único de cada um. E ele nunca muda. É como uma planta arquitetônica de uma casa. Pensa numa planta. Tu até pode reformar, pintar, né, trocar os móveis, mas a estrutura dela está lá. Então, já os trânsitos astrológicos, que é o movimento planetário no céu, eles representam os ciclos que todos nós vivemos no coletivo. Mas quando eles também tocam pontos do teu mapa astral, eles te tornam trânsitos muito mais pessoais. É como se o clima do céu conversasse direto com a tua alma naquele momento. E a revolução solar? Que eu estou hoje, no dia da minha revolução solar, é um mapa do ano. No momento exato em que o Sol retoma para o mesmo ponto em que tu estava lá no momento do teu nascimento. É um novo ciclo que se abre. É como se criasse um roteiro para os teus próximos 12 meses. Mostra quais áreas da vida vão ser mais ativadas, onde a gente vai ter mais desafios e também mais oportunidades. Eu gosto às vezes de usar algumas metáforas, porque também elas ajudam as pessoas a entenderem. Vamos lá, um mapa astral, aquela fotografia do céu, é um projeto arquitetônico da tua vida. Já os trânsitos astrológicos, eles são como o clima, o dia a dia. A revolução solar é um planejamento anual que tu faz lá para essa tua casa. Então tudo isso nos ajuda a buscar algo muito essencial, que é o quê? O autoconhecimento. Quando tu entende melhor como funciona a tua forma de amar, de trabalhar, de se relacionar, de sonhar, tu ganha liberdade
para fazer escolhas muito mais conscientes. A astrologia, na verdade, ela não tira esse mistério da vida. Pelo contrário, ela te dá ferramenta para viver com muito mais propósito. Para te não ser refém do acaso, mas sim caminhar com muito mais clareza. É como se fosse uma lanterna no meio da escuridão. Ou o Waze da alma, que mostra caminhos, alguns atalhos, mas não deixa que a direção, né? Não é que tira da tua direção, das tuas mãos. Muitas pessoas vivem, na verdade, na luta com o tempo. Olham para o espelho, olham para o calendário, olham para a idade e sentem medo. Mas o que é o tempo? No olhar sistêmico, o tempo ele não é nosso inimigo. Ele é o grande mestre. Ele é aquele rio que conduz e que dá ritmo às nossas próprias experiências aqui da vida. Então, quando a gente está lutando contra essas águas, com esse rio, a gente sofre. Mas quando a gente se alia a esse curso desse rio, a esse tempo, a gente descobre que cada fase da vida tem uma beleza única. E na astrologia, o tempo aparece nos próprios ciclos planetários. E ninguém melhor representa isso do que o grande Saturno, o senhor do tempo. Muita gente vê Saturno apenas como um planeta que traz restrição, limites. Mas não. O Saturno ele não vem para nos castigar. Ele vem como aquele professor exigente. Ele nos coloca muitas vezes diante da prova. E no momento da prova pode parecer bem pesado, pode doer. Mas quando a gente estuda para essa prova, quando a gente se dedica para aquilo ali, ele nos presenteia com algo que nenhum outro planeta também oferece. Estrutura, maturidade e solidez. Saturno é a base da casa. Sem ele, tudo desmorona. Então, com ele, a gente pode construir andares, né, cada vez mais altos. É ele que nos lembra que a liberdade sem responsabilidade é fuga. Mas que a responsabilidade bem vivida, ela gera a verdadeira liberdade. A felicidade, gente, não é parar o relógio. Tem que parar o relógio. Não. Felicidade é usar o tempo como aliado. É usar como cada fase da vida, né? Cada ano, cada degrau, cada caminho da alma. Enfim, ao menos para mim, entender que prosperidade não é só ter mais coisas, mas é ter mais tempo livre para viver aquilo que eu amo fazer. Muita gente também pergunta, Bento, o que é o inferno astral? O que chama de inferno astral é, na verdade, esses últimos 30 dias antes do nosso aniversário. Esse é um período que é quando o Sol está passando pela última casa do nosso mapa, né? Simbolizado, digamos, como se fosse a casa 12, que é um lugar de recolhimento, de fechamento de ciclo, de limpeza. O inferno astral não é um castigo, não é azar. É simplesmente a vida pedindo para que a gente olhe mais para dentro, desacelera, deixa aquilo que não faz mais sentido, para então poder renascer nesse novo ciclo que chega. E eu costumo dizer também que o inferno astral, ele só é inferno para quem resiste, para quem está em cima dele ali pensando sobre isso. Quando a gente aceita esse chamado, ele vira, na verdade, um retiro da alma. É um tempo de preparo. Porque o aniversário é como um ano novo pessoal, de cada um. É um portal que se abre. E não dá para atravessar um portal carregando muita coisa velha, bagagens velhas. Então, nesse meu aniversário, eu quero aqui deixar uma mensagem para ti. Não tenha tempo aí do medo, não tenha medo do tempo, dos ciclos, nem do chamado da vida para se renovar. Porque, na verdade, cada fim, né, é uma coisa, um começo que está disfarçado. Cada despedida é uma semente de um novo encontro da vida. E se esse vídeo também te tocou,
Compartilha ele com alguém. Talvez alguém que tu ama esteja também precisando ouvir que o tempo não é o inimigo, ele é o aliado. Que a astrologia não é o destino, é apenas a bússola. E que a vida não é sobre acrescentar anos, é sobre acrescentar vida aos anos. Se tu chegou até aqui, eu te convido para entrar nesse novo ciclo junto comigo, olhando para o céu, mas caminhando com a consciência aqui na Terra. Porque a verdadeira revolução, ela começa dentro de nós. Arro. Gratidão. Ô meu, parece que eu combinei, hein?